Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Vamos fazer uma provocação já no início? Vamos utilizar aqui uma frase que se utilizava muito no Ceará, no Nordeste, quando moramos no Brasil, e que era dita frequentemente por pais que queriam que os filhos fossem pessoas espertas, preparadas para a vida, que é, deixa de ser trouxa. Para de ser trouxa. Ou para de ser trouxa. Traduzindo isto para Portugal, deixa de ser bonzinho. E numa primeira abordagem vocês devem pensar assim, bem, o Luís sempre desenvolveu aqui uma mensagem para que nós sejamos boas pessoas, que respeitemos os outros, etc. Estamos a falar de coisas distintas. Porque ser boa pessoa não significa necessariamente que eu sou bonzinho, e o bonzinho aqui é entre aspas, ok? O tal trouxa como se fala no Brasil. E vamos explorar aqui como é que às vezes pessoas que são da paz, como muita gente diz, eu sou da paz, não gosto de brigas, não gosto de confusões, não gosto de discussões, quero harmonia, são facilmente manipuladas, pisadas, as pessoas abusam delas, da confiança, da boa vontade e no fundo, sem nós percebermos, isto é uma coisa que nós ouvimos inclusive num evento que fomos a Lisboa no Método SIS, nós estamos a desenvolver o nosso monstro interior. As pessoas levam tanta paulada porque querem paz e harmonia, e engolem tantos sapos, que chega a uma altura que elas, quando lhes salta a tampa, aí perdem o controle. E aí sim é que se parte a louça toda, como se costuma dizer. Antes de iniciarmos com esta temática e desenvolvermos esta questão do ser bonzinho, de ser trouxa, e obviamente não estamos a falar no sentido depreciativo, quero-vos relembrar que no próximo dia 28 de setembro que estarei em Corus com a palestra Como Realizar o Impossível. Estamos mais uma vez com novas vagas de acesso VIP, temos o acesso Silver, o acesso Gold e o acesso VIP, e até ao final de agosto nós mantemos os preços conforme estão neste momento. A partir de 1 de setembro vão subir novamente até à data do evento. Portanto, se quiserem estar num dia de pessoas com a mesma vibração que vocês, num alinhamento diferente, pessoas que querem de facto alcançar resultados extraordinários nas suas vidas, venham ter connosco, venham participar neste evento. Mais uma vez, todos os participantes vão levar pelo menos um livro gratuito, terão sessão de autógrafos e o acesso VIP terá também um mastermind privado de 2 horas no final da sessão de autógrafos. Portanto, juntem-se a nós, luisalvesoficial.com, na homepage tem lá o link para a página da palestra, onde explica tudo detalhadamente como é que vai ser o dia, este dia tão especial que será a minha volta às palestras. Portanto, venham ter connosco, a Maria José vai lá estar, vamos estar com uma equipe também muito interessante e vamos realmente todos juntos conseguir aprender como realizar o impossível. Relembro também, o segundo aviso, relembro também que através do código de cupom SANTOS20, em todos os checkouts nos meus cursos, luisalvesoficial.com/cursos, vocês terão acesso a 20% de desconto em todos os meus programas, com acesso ilimitado e vitalício, e durante 12 meses a qualquer programa online. O vitalício já não pertence agora. Portanto, vamos lá então começar com este tópico que é muito delicado e que eu acredito que muitas pessoas vão considerar, eu não vou dizer ofensivo, mas quase como se fosse um ataque, e muitas delas até dizem, estão agora muito serenas a dizer assim, não, eu não sou assim, eu não sou trouxa, não é? Eu não sou uma pessoa que é facilmente manipulável. Mas com algumas coisas, se calhar, que nós vamos dizer, vão chegar à conclusão que afinal são. Queres começar tu ou começo eu? Continua, está a dizer bem. Ora bem, eu tive um caso muito desafiador. Demoramos 2 anos até conseguir chegar a bom porto. No caso desta cliente. Uma cliente que vivia com um familiar, não é? E essa cliente vivia com um familiar, portanto, o apartamento era da minha cliente e o familiar era como se fosse o hóspede, ok? Só que havia um problema. Esse familiar dominava por completo aquele imóvel, portanto, o apartamento, e é que mandava e desmandava. E como a minha cliente, na altura, não queria brigas, não queria confusões, não queria chatices, então foi tolerando a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Quando percebeu, mais uma vez ao fim de 2 anos, ela não tinha qualquer tipo de poder ou qualquer tipo de domínio, nem de decisão sequer dentro da sua própria casa. Ela colocava uma xícara no móvel na prateleira 1 e a outra pessoa dizia, não é aqui, é na prateleira 3. Desculpa, mas a casa é minha, mas eu não quero que seja aqui, é na prateleira 3. E a minha cliente tinha que calar o bico, como se costuma dizer. E essa pessoa, esse familiar que vivia com ela,
foi começando a perceber também que, à medida... Sabes aquela coisa que primeiro damos a mão e quando menos percebemos já nos apanharam o braço? E o pé e a perna. Exatamente. Ela foi percebendo, esse familiar foi percebendo que dia após dia que podia ir agarrando até que tinha totalmente sobre controle e sobre domínio a minha cliente na mão. Claro. Então, qual era o grande problema disso? Em primeiro lugar, não havia qualquer tipo de autonomia da minha cliente na sua própria casa. Segundo lugar, qualquer coisa que o familiar fizesse ou dissesse afetava profundamente a minha cliente. E deve ter ficado doente, não? Muito doente. Pois. Ok? Uma coisa que ela nem percebeu. E ela nem sequer fazia associação. Tipo, tinha alguns desequilíbrios de saúde, mas tipo, isto é normal. É da idade. O mais curioso é que, portanto, a partir do momento em que ela tomou consciência de que isto estava a acontecer, portanto, mudou a perspectiva com que via essa relação tóxica, certo? E que finalmente tomou uma atitude. Ou seja, bateu o pé, partiu a louça toda, afirmou-se e disse, não, a casa é minha, eu não vou tolerar mais isto. E, portanto, na altura não vou explicar como é que foi a resolução, mas foi uma coisa, portanto, muito rápida. Demorou até saltar a tampa, mas quando foi uma coisa muito rápida. A minha cliente depois veio a perceber realmente que havia um problema de saúde, tanto que estava como consequência de toda aquela... Eu até atrevo-me a dizer, toda aquela raiva, frustração que ela ia guardando dentro dela, sem perceber, ok? E hoje, a vida de repente começou a desbloquear por todos os lados. Coisas que ela queria já há muito tempo e que aconteceram de forma natural poucas semanas depois desse familiar ter saído de casa dela. Dessa libertação, não é? É uma libertação energética, porque imagina, chegava a um ponto... Não é só energética. Tu imagina, tu sais, por exemplo, para trabalhar e sabes que vais voltar para casa. Mas sabes, vais voltar para casa, para uma casa que em teoria é tua, mas que na verdade não tens domínio qualquer Eu nem sobre consigo imaginar isso. Então tu chegas a um ponto em que tu não tens o teu tempo de repouso, o teu tempo de descanso, porque não tens o teu ninho. Tu vais para um ninho, mas é de cobras, de víboras, certo? E depois, é aquela questão de, por exemplo, vamos imaginar, tu tens uma casa, vamos fazer a equação desta forma para as pessoas perceberem. Imagina que tens uma casa com 100 metros quadrados, certo? O teu espaço, a casa é tua, mas o teu espaço são 5 metros quadrados. A outra pessoa, portanto o hóspede, o visitante, ocupa-te 95% do teu imóvel. Portanto, imagina como é que tu tens apenas um cômodo para te refugiares, isto durante anos. E estamos a falar assim, antes da pessoa começar a fazer mentoria comigo, a pessoa já convive com esta realidade, Claro. tipo há 3 anos. Provavelmente assim. por isso, por ela achar que algo se passava de mal com ela, é que te procurou. Mas curiosamente nem foi Algo errado. Mas nem foi por isso, o motivo que ele levou a procurar-me nem era necessariamente isso. Agora, tu já sabes que quando eu começo a estudar a pessoa, eu tenho que pensar numa forma holística, ou seja, tenho que analisar tudo. Claro. Porque eu volto a dizer às pessoas, muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem assim, Luís, quero ajuda na parte financeira ou na parte profissional. Às vezes mudando, por exemplo, a relação conjugal, isso é resolvido. Aquilo que as levou a procurar-me já fica solucionado. Eu normalmente na primeira sessão, e depois obviamente no início de cada sessão dos meses seguintes, eu faço aquilo que se chama a utilização de uma ferramenta de autoavaliação, que me gera um gráfico. Aliás, gera-me 2 gráficos. O primeiro gráfico é um gráfico que é meramente indicativo, mas o segundo é que é importante para mim. Então imagina, tu pensas que estás com problemas de saúde e etc. Então, supostamente o segundo gráfico dar-me-ia o resultado de que precisamos trabalhar da parte orgânica. A parte da alimentação, por exemplo, de mobilidade, etc. E às vezes só tem a ver com o emocional. Como tu geras as tuas emoções. Eu tive casos flagrantes de excesso de peso que, a partir do momento em que a pessoa deixou de ser boazinha, e não vamos confundir ser bonzinho, este bonzinho que estamos a falar, ou que eu estou a falar, não significa ser má pessoa. Eu posso ser boa pessoa e ser mauzinho, e posso ser uma má pessoa e ser bonzinho. Exato. Portanto, são coisas distintas. E tu sabes o que é pessoas sem mudarem absolutamente nada, a não ser interromper esses ciclos nocivos de abuso, de repente perdem 15 quilos num espaço de um mês. Tu acreditas nisso? Eu fico chocado às vezes. É o que eu costumo dizer. Há pessoas, por exemplo, que guardam muito peso na parte do tronco. Para baixo, por exemplo, são magras e para cima têm muito peso no tronco. Especialmente na parte dos ombros, aqui perto do pescoço, no fundo das costas, por exemplo. Abdominal, tal. Tem a ver com aquilo que eu chamo que é o reter
emoções negativas. Elas vão carregando o peso do mundo nos ombros, os problemas da família. Eu tenho clientes que não têm problemas nenhuns na vida delas e que não conseguem dormir à noite sossegados. Porquê? Porque tenho um primo, por exemplo, que está com problemas no trabalho, o primo está tranquilo, mas ela está aflita pelo primo que, por ele, está tudo tranquilo. Portanto, isso é esse ser bonzinho e querermos, no fundo, que o mundo seja todo uma paz e harmonia, não quer dizer que a gente não queira isso. Sabes aquele velho estigma? Vamos até agora aqui utilizar uma brincadeira. Sabes, nos concursos de beleza, tipo na Miss Universo, que se diz, qual é o teu maior sonho? Paz mundial. Estás a ver? Portanto, isso é tudo muito clichê. Mas há pessoas que se agarram a isso de tal forma que estão dispostas a abdicar dos seus valores, dos seus princípios, das suas necessidades, porque só não querem a chatear ninguém. Não, eu não vou tomar nenhuma decisão arriscada para a minha vida, não, eu não posso ter muito sucesso, o que é que os outros vão pensar? Coitada da minha irmã, ou coitada do meu irmão, ou coitado do meu amigo que está a passar por dificuldades, então eu não posso crescer na vida porque senão a pessoa vai ficar malindrada. E tu muitas vezes te inibes de dar os passos para que tu andes com a tua vida para a frente, precisamente porque não queres agitar as águas. Isso é ser bonzinho. Mas no meu entendimento, isso é estupidez. Claro. Eu no outro dia tive que dar um abanão num cliente. Custou-me, porque sabes que eu não gosto disso. Porque eu também já fui este bonzinho. Eu não quero utilizar... Há aqui uma expressão muito peculiar que nós utilizamos aqui em Portugal, mas eu não quero, porque acho um bocadinho rude, que é o comida de cebolada. O que é que isto quer dizer na prática para quem nos está a ouvir a partir do Brasil? Que é o tirar vantagem, tirar partido, passar a perna, por aí. E eu confesso que quando dei o abanão, para mim não foi confortável, porque eu gosto de trazer bem-estar aos clientes. Mas há momentos em que realmente a única ferramenta, a única solução que eu tenho para que eles acordem é precisamente esse abanão. E eu tive que ser bastante duro nas minhas palavras. E a pessoa acordou, teve o clique. E por ela própria, ela começou a ver as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Então tudo aquilo que eu já lhe tinha dito anteriormente, que ela não compreendeu a mensagem, depois de eu ter dado esse abanão, de repente ela foi ouvir novamente os meus áudios e disse, agora já tudo faz um novo sentido. Já interpreto de uma forma completamente diferente. Tu certamente ao longo da tua vida conheceste muitas pessoas que também eram boazinhas. Claro. Que casos mais flagrantes é que tu conheceste de pessoas que às vezes chegaram até ao fim da vida, sempre boazinhas, e que no fundo chegaram no leito da morte e disseram, meu Deus, o que é que eu andei a fazer estes anos todos? Conta algumas peripécias que conheças. Não preciso ir muito longe e acho que este tema está muito fresco na nossa memória e trouxemos hoje, acho, eu não sei, nós não falámos sobre isso, mas ainda ontem à noite tivemos um casal cá em casa. Ok. Então. Sim, também se aplica. Certo? Sim. Em que até fui eu que perguntei, que é feito de fulana, não foi? Sim. Não foi? Sim. Porque era uma miúda que eles gostavam muito e falavam muito bem dela, eu não a conheço sequer. E eu soube que ela que emigrou. E eu perguntei, como é que ela está? Pois, exato. Não foi assim que surgiu a conversa? Sim. E o que é que eles responderam? Nem me fala. E eu olhei e disse, nem me fala? Como assim? Como assim? Ai, não, a amizade, olha, depois disto que se passou, a amizade acabou. O que é que se passou? Que eu nem sabia de nada, que eles me contaram. Portanto, a moça ficou sem emprego, ficou sem nada, ficou na rua, não tinha dinheiro, não tinha nada, surgiu-lhe um emprego no estrangeiro, ela não tinha nada, absolutamente nada, e eles eram um emprego muitíssimo bom e que ela queria e gostava e que se coadunava com a profissão dela, pronto. Sim. E eles imediatamente ajudaram-na. Disseram, pega lá o dinheiro para a viagem, vais levar o dobro porque não tens para comer. Claro, para os não é? primeiros tempos. Pronto. E o que é que acontece? Isto já foi há uns meses. A rapariga telefona-lhe aqui há tempos, bem por aí abaixo, pede-lhes casa, para ver se deixava lá dormir, já vem de namorado, etc. E não lhes fala no dinheiro que lhes foi emprestado. E ficou, quer dizer, eu fiquei assim, eu e tu, não é? Ficámos assim a olhar, eles também, tristes, porque quando as pessoas, eu já passei por muito Semelhante. Já passamos também. Enfim.
o boazinha, mas O querermos ajudar, portanto, é Pronto. assim, há muitas maneiras de ajudar, mas o sermos bonzinhos realmente o normalmente... sermos bonzinhos, pronto. Mas eu Complicado. continuo na mesma, não penses que mudei grande coisa, porque não mudei, tu sabes que eu não mudei grande coisa. Já não crio expectativa, entendes? Mas se calhar não te abres a toda a gente. Mudou Pois um bocado claro por aí. que não. Mas o problema não é esse. Então, O problema é que são as pessoas que estão mais chegadas a nós, que mais nos em quem ouvem. mais confiamos, que nos dão a patada. É verdade. Não sei, eu também não vou ajudar uma pessoa que não conheço assim, ajudar em dinheiro, com dinheiro, ou dar-lhe a minha casa, oferecer-lhe a minha casa, ou uma dormir. Eu não vou ajudar uma pessoa que não conheço nesse aspecto. Nesse sentido, porque Não é? noutros sentidos Noutros tu ajudas sentidos, todas eu as sei, pessoas. eu sei. Mas não vou meter a minha casa a um desconhecido. Óbvio. Pego nele, levo a um restaurante, dou-lhe de comer, a uma pastelaria, uma padaria. Sim, Isso é sim, sim, diferente. Dou-lhe roupa, o que for, ajudo. Agora, eu meto na minha casa ou empresto dinheiro a uma pessoa, diria, família. Tão amigo como família, não é? Se calhar hoje nós temos uma interpretação diferente. Se calhar essa família que estás a falar, se calhar hoje já é mais a família de escolha, a família de coração, que são Sim, os sim, amigos. sim. Não estou a falar da É família de diferente. sangue. É diferente. Estou a falar da família que a gente escolhe, não é? O nosso círculo de amizades, pessoas de quem temos uma estima tremenda. Óbvio. E é assim, lembras-te de nós termos falado aqui há uns tempos de que as pessoas, hoje não é uma questão de egoísmo, mas nós mudamos muito a nossa perspectiva em relação a merecimento. As pessoas têm que merecer a nossa atenção e a nossa ajuda. Pronto. Estás a perceber? Estou. Portanto, isto porquê? Porque durante muito tempo a Maria José está a dizer que nós agora, por exemplo, não permitimos, não abrimos a nossa porta a qualquer pessoa. Não, claro que não. Mas se calhar no passado ninguém abrimos. deve fazê-lo. Mas se calhar no passado abríamos. Qualquer pessoa que fosse minimamente simpática e que nós víssemos que pudéssemos ajudar, nós dávamos tudo. E depois desiludimos-nos imenso ao longo dos anos. Ok, mas eu dessas pessoas, pronto, já não crio expectativa, não conheço. Não. Olha no Brasil, pessoas pouco conhecidas, não é amigas, pessoas conhecidas que tentamos ajudar e depois nos viraram a cara. Percebes onde é que quero chegar? Portanto, são coisas surpreendentes. Quer dizer, tu tentas fazer o melhor pelas pessoas, as pessoas têm inclusive a humildade de pedir ajuda, tu ajudas e de repente tu desapareces do mapa. Porquê? Porque elas ficam bem e de repente já não interessas para ninguém. Exatamente, pronto. E, portanto, esse caso de ontem acho que nos trouxe Mais um reforço de que não estamos errados. realmente há algo muito errado no ser humano. Zé, eu acho que neste momento que está tudo muito confuso na cabeça Há das algo pessoas. muito errado com o ser humano, muito errado, muito errado. Não quero dizer que isto seja de hoje, porque não é, porque Isto sempre existiu. há 18 anos eu tive um problema gravíssimo com uma pessoa que eu considerava como filha. E no entanto tive um problema também assim, que me tirou noites, que chorei, que sofri imenso, e tu acompanhaste. Eu sei. Uma decepção. Não é o que está em causa não é o que é, não é o... A forma como tu Não é o ajudaste. que é. Não é se ajudei com arroz, ou com batata, ou com dinheiro, não é isso que importa. O que importa é a desilusão, a decepção, a tristeza, o agente ficar com aquela dúvida. Mas será que não se pode confiar em ninguém? Sabes que eu aí ouvi já, alguém me disse uma coisa muito dura nesse aspecto e que me disse assim, mas a pessoa não tem culpa nenhuma. Pois não. E eu disse assim, mas como é que essa pessoa não tem culpa nenhuma se ela, não foi grata, foi aliás ingrata, foi incorreta, teve uma postura completamente reles? Não, porque tu é que criaste na tua cabeça uma expectativa de que ela ia agir de determinada forma. Exato. Portanto, o problema foste tu que o criaste. Por isso é que eu acabei de dizer antes que eu hoje ajudo sem criar expectativa. Ajudas pelo Quando prazer, ajudo pelo e me prazer, apetece ajudar, pelo prazer de ajudar, como já falamos. Exatamente, ajudo, mas já não estou à espera. E desligamos. E acabou. Se vier um obrigado e se vier não sei o que vem, se não vier, paciência, vem do outro lado. É tal coisa que a gente depois recebe o troco, não da pessoa que ajudou, mas de outra forma. Por exemplo, olha, ainda, eu acho que até já falei nisto, não tenho a certeza, mas ainda aqui há tempos nas unhas, não falei. Estava a arranjar as unhas e a senhora das unhas passou por um cancro da mama. Ficou sem cabelo, fez a quimioterapia, etc. Uma rapariga nova, que ela tem 40 e tal anos. Então estava-me a dizer, contou-me uma decepção muito grande
que teve com uma pessoa. Penso que já falaste. Pronto. Continua. E eu disse-lhe assim, olha. E diz ela, mas... portanto, ela estava na mesma perspectiva nossa antiga, não é? Esperar que aquela pessoa, que venha daquela pessoa. Exatamente, O retorno. que te agradeça, que te fique eternamente grata. Não é isso que a gente quer, mas pronto, que digam obrigado. Sim. E que não te vire a cara e que não te vire as costas. Claro. Não é? Porque tu ajudaste muito, etc. E ela por acaso contou assim pormenores, como foi, como não foi, e eu vi que a senhora estava a falar comigo até com lágrimas nos olhos. Portanto, ela ainda mantém aquela tristeza, estás a ver? Sim. É coisa que eu já não mantenho. Sim, várias já situações conseguimos que tive. desapegar, sim, disso. E eu disse-lhe, eu fiz-lhe ver exatamente a ela o seguinte: olha, você tem a melhor, até melhor que eu, prova de que realmente funciona o fazer bem às pessoas. Você fez bem a essa pessoa e à família dela toda. Não retribuíram nada, não agradeceram nada e viraram costas e fecharam-lhe a porta e Pois. etc. Você não teve um cancro. Foi você que me contou. Não tiveram um susto familiar tremendo. E você não foi à consulta dos 5 anos, já passaram 5 anos. Não foi agora, não me disse que foi à consulta dos 5 anos e que está tudo 100% ok. Está a ver, você recebeu uma graça. Sim. Recebeu uma benção. Uma bênção, ou seja, a maior bênção que se pode receber, Claro. que é a vida, Claro. não é? E diz ela, engraçado, eu nunca tinha visto isso. Pois é, mas tem que passar a ver. E tem que esquecer, e essas lágrimas que eu lhe vi quase a cair, molhou só os olhos e não caíram, tem que esquecer essa parte. Ainda é uma coisa reprimida. Exatamente. Tem que esquecer essa parte, passar à frente E agora vou... continuar a ajudar mesmo essas pessoas que elas precisarem. Exatamente. Continua a ajudar, não tem problema nenhum. Sabes que eu já, na altura em que já contaste essa história, penso que deve ter sido há uns 4 acho que contei. Falaste, há uns 4 ou 5 episódios que ela até falou depois da lei da atração e que tu começaste a falar sobre esse tópico. Sim. E eu na altura disse e vou agora reforçar. Esta questão de nós sermos bonzinhos e depois de reprimirmos estas emoções pelas expectativas que nós criamos em relação às pessoas que ajudamos e que depois não é retribuída, não é? Portanto, esta ajuda, este agradecimento, esta gratidão, vê bem a doença que ela teve. É verdade. Não é? E já sabemos, e mais uma vez, eu não sou médico, Pois sabemos. mas já A maior sabemos, parte das pessoas, existe muita gente dentro da comunidade científica minimamente, que já atribui à parte portanto, da retenção emocional a parte dos cancros. exatamente. O que, Doenças graves. o que é, e mesmo doenças autoimunes. Exato. Portanto, o que nos leva a crer que se nós não tivermos uma boa gestão emocional, nós corremos o risco de trazer um desequilíbrio orgânico para o nosso corpo. Isso ainda vai aumentar o problema. Exatamente. Não só nós temos as nossas expectativas frustradas porque esperamos que aquelas pessoas tenham a atitude que deveriam, de uma forma normal e ética, ter, não é? Mas podemos também estar a prejudicar o nosso organismo. Lá está, sabes aquelas pessoas que são caladas, que engolem, que não dizem nada. Aliás, nós tivemos uma conversa muito recente sobre isso. Tivemos. Sobre quem? Não sei, mas eu não foi bem isso. Nós estávamos a falar de alguém, um casal ou uma família, em que se dizia que ela não dizia absolutamente nada. Portanto, ela era muitas vezes maltratada. Olha, já sei quem é. Estás a ver quem é que eu estou a falar? Portanto, de alguém que pontualmente, que leva com agressões verbais e com pressão psicológica que às vezes deitam abaixo mesmo emocionalmente, e a pessoa nunca toma uma atitude. Engole, chora, engole e não faz nada. Pois. E não muda nada na vida. Certo? E depois entra naquela posição de vitimização. E no silêncio está ali a sofrer e a fingir depois, perante a sociedade, que está tudo bem. Mas não está bem. Conheço vários. Pronto. Já não. Eu sei de quem estás a falar, mas nesse aspecto. E já o meu conheço, risco, o meu risco e o meu receio em relação a essa pessoa, que nós queremos muito bem, obviamente, é precisamente que ela venha a desenvolver qualquer problema de saúde, precisamente porque anda aqui a engolir há não sei quantos anos uma situação que é recorrente. Não dissemos que é uma coisa que aconteceu uma vez. É recorrente e acontece sazonalmente. E nós dizemos assim, como é que aquela pessoa com aquele potencial é capaz de engolir aquilo
não vendo nela mesma o valor que ela tem, para não ter que tolerar essas situações e de uma vez bater o pé e dizer assim, eu não tolero isto. Mas é que nem pensem que eu tolero isto. Vemos pessoas, por exemplo, no trabalho, na situação profissional, que andam anos e anos e anos a serem humilhadas pelos patrões, muitas vezes serem roubadas pelas empresas. E outras vezes abusadas. Sim. Portanto, em que eu conheço casos E em elas que há terror mantêm-se. psicológico nas empresas. Pois, exato. E muitas vezes, e agora o mais grave, As pessoas têm medo de perder o emprego. mas pensa comigo. Eu penso contigo, eu sei o que tu Olha, pensas, eu olha aqui também esta penso. situação. Este último caso que eu estava aqui a falar, desse tal terror psicológico na profissão, estamos a falar de empresas familiares. O que ainda é mais grave. Supostamente na família que devias buscar o abraço, o aconchego, a compreensão e a ajuda. Não. Estamos a falar exatamente o contrário. É cada um olhar para o seu umbigo. Horrível. Certo? Situações horrorosas. E esse medo... E depois, por exemplo, em relação a este caso específico, e vocês que nos estão a ouvir, certamente conhecerão alguém, ou já passaram por isso, ou estão a passar neste momento, de vocês saberem que têm talento, saberem que as vossas competências, que são boas... Não, a saberem que é dos melhores funcionários da empresa. Sim, Se não melhor. Quero eu dizer, mas exclui a parte da empresa, porque é um universo muito pequeno. É só mas dentro da indústria, dentro da área, vamos imaginar trabalhar na área comercial. Tu sabes que és um ótimo vendedor, qualquer produto que te tenham para a mão, tu vais tentar pesquisar sobre o mesmo, ver as mais-valias do mesmo, consegues comunicar muito bem, portanto és uma pessoa extremamente sociável, comunicas bem com o teu cliente, consegues ir aumentando o nível de encomendas e de vendas ao longo do tempo de uma forma bastante expressiva, e não és reconhecido, és enxovalhado, Maltratado. és pisado, Maltratado, Luís. e dizes assim, tenho medo de perder o emprego. Não, tu não tens a capacidade para reconhecer em ti mesmo as tuas competências, as tuas valências, porque é assim, em todos os mercados, toda a gente é substituível. Costuma-se dizer, ninguém é substituível, não é? Toda a gente é substituível. No mercado de trabalho, por exemplo, neste caso específico, toda a gente é substituível. É a mesma coisa, pensa no futebol. Até aparecer um jogador com melhores competências e que tem melhores resultados, tu, de repente, passas de bestial a besta de um dia para o outro. Se a tua performance cai, acabou. Esta pessoa, tendo performance, ela tem que ir ao mercado. E depois há aqui uma mais-valia muito grande. Vamos ser inteligentes para algumas pessoas que nos estão a ouvir e que estão com medo, por exemplo, de se despedir e de, e agora? Vou para o inseguro, tenho contas para pagar, como é que eu vou fazer a minha vida? Pensem sempre no seguinte. Vamos imaginar que a vossa empresa tem melhores vendas que a empresa concorrente. Se vocês não são satisfeitos na empresa onde trabalham, são desrespeitados, maltratados, etc., vocês já pensaram o que é que a empresa concorrente vos vai oferecer se vocês fazem parte de uma equipe vencedora que ajudam a empresa onde vocês estão ainda neste momento a ser superior à outra? Vocês já perceberam, se chegarem lá à empresa concorrente com uma proposta a dizer, olha, eu trabalhava na empresa X, tenho outras ambições, quero crescer mais na minha carreira, etc. Sei que vocês estão com dificuldade em entrar no mercado, portanto eu acredito que vos possa auxiliar. Possivelmente até lhes vão oferecer um salário superior, Zé. Porque isto, no fundo, isto é uma guerra. Podem fazer isso sem se despedir. Exatamente. Vê bem às vezes os CEOs das empresas. Nós já demos esse conselho a várias pessoas. Já. Olha, nas grandes empresas, nas multinacionais, nos salários milionários. A maior parte das pessoas sai de uma Coca-Cola hoje e entra no meio para lá amanhã. Estou a dar um exemplo apenas. Portanto, é que nem há intervalo, porque as conversas já vão sendo feitas antes de desvincular e muitas vezes, quando há, portanto, a transição, porque às vezes há umas indemnizações que são exigidas, portanto, caso tu quebres o contrato, o próprio contratante novo paga isso, porque compensa-lhes. Temos que pensar sempre que no mercado das empresas, ou no mercado de trabalho, tem tudo a ver com lucro. Uma empresa não é nenhuma obra de caridade. É uma instituição que é feita para criar lucro. Se a empresa não tiver lucro, fecha portas. Ponto final. Portanto, se vocês puderem ajudar essa empresa a não fechar portas e a aumentar os seus lucros, com certeza vocês vão ter mercado, ainda que não haja vagas de trabalho disponíveis no momento. Não te lembras daquilo que eu dizia muitas vezes? Que portanto, o último trabalho, portanto, não foi um trabalho de contrato nem nada do género, mas o último trabalho como freelancer, a última marca que eu colaborei antes de irmos para o Brasil,
foi uma marca que estava à procura de alguém para contrato para trabalhar dentro da empresa. E eu fui lá com uma posição muito clara. Eu não venho aqui à procura de trabalho. Eu venho aqui a oferecer-vos uma parceria de negócios. A primeira reação foi de rejeição. Tipo, então não está aqui a fazer nada. Porque nós fomos claros no anúncio de recrutamento que queremos um estilista para trabalhar a tempo inteiro. Mas eu fui com a lição de casa bem estudada e mostrei-lhes por A mais B que contratar alguém para dentro da empresa que seria prejuízo. Porquê? Em primeiro lugar, era alguém que iria exigir um investimento de material, o funcionário não era só o salário, tinha que me pagar a segurança social ou o INSS para quem está no Brasil, havia os descontos, a retenção na fonte, tudo isso, subsídio de alimentação, subsídio de transporte, ou seja, para a empresa, pagarem, por exemplo, 2.000 euros por mês, ficaria em termos de custos tipo 3.000. Eu só receberia os 2.000, mas a empresa tinha que pagar efetivamente 3.000. E quando eu lhes disse, não, porque se me contratarem da forma como eu estou a dizer, vocês vão me pagar, por exemplo, 2.200 e não pagam mais nada. Quem tem as responsabilidades de pagar alguma coisa sou eu depois, juntamente com as finanças. Certo? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes é porque vocês não querem, tipo, não, já trabalho aqui há 30 anos, eu não posso fazer isto. Mas se tu continuares a ser bonzinho, não te dão oportunidades. O que é que aconteceu, Zé? No momento em que eu tive a oportunidade de criar a minha marca, portanto, toda essa transição que houve em 2006/7, tu impulsionaste-me para eu deixar, porque realmente estava a ser uma situação muito, 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 muito desconfortável. E eu também queria continuar a ser bonzinho, eu não queria arranjar problemas. Certo? Para mim, não, deixa estar e tal. Andei ali um bocado reticente até chegar a um ponto em que eu faço a avaliação. Tinha tudo para dar certo. Não, quero dizer, na empresa que eu deixei. Saíres, tinha tudo para dar certo. Pronto, mas eu não queria criar conflito. Pois. Mas depois pensei, em primeiro lugar, prometeram-me que eu nesta altura já estaria a receber X e não estou. Há anos. Há anos. Segundo lugar, houve, a partir do momento em que eu comecei a destacar-me fora dessa empresa, uma reação extremamente nociva. Não lidaram bem com o meu sucesso fora da empresa. Exatamente. O ambiente estava tóxico, porque entretanto nós fomos prosperando, então não havia outra solução senão sair. Absolutamente. Então deixei de ser bonzinho e comecei a olhar mais para os meus interesses, para as minhas necessidades, porque a empresa em si nunca olhou para elas. Estavas a ser explorado, foste explorado. Muito. Muito. Completamente explorado. E aliás, muitas das situações que nós vivemos no Brasil também foi mais ou menos nesse sentido. A partir do momento em que eu achei que já estava a ser bonzinho demais e que começavam a abusar, digamos assim. O abusar no Brasil era diferente. Era não cumprirem com os horários, com aparecerem. Lembras-te nos cursos que vocês davam? Nós tivemos... As pessoas pagavam os cursos e não apareciam. Algumas. Mas aí, assim, era frustrante para nós enquanto professores, Pois. mas estava pago, as pessoas nem reclamavam. Mas era frustrante. Era frustrante. Era frustrante. Então, nós tivemos situações de termos um professor a fazer tipo 50 km para ir dar aula e chegar tinha um aluno. E estavam, portanto, nós só tínhamos turmas de 12. Mas estavam pagos. Toda a gente pagou, ninguém reclamou, tudo bem, não pude ir. Percebes? É verdade. Ok. Mas não quer dizer que isso seja uma coisa prazerosa, percebes? Mas aí a parte cultural já é diferente. São países diferentes, com culturas diferentes. Cá já não se vê tanto esse tipo de... Pronto, mas são regiões diferentes. Quando pagam... Pronto, mas são regiões diferentes, porque não te esqueças, continuo a dizer que o Brasil é um continente. Cada estado tem hábitos culturais completamente diferentes uns dos outros. Eu só posso falar daquele que te tiveste habituada. Sim. O Nordeste como um todo é mais ou menos semelhante, mas o Ceará é muito específico. Tudo bem. Percebes? Mas vamos agora voltar aqui a casos bem flagrantes. Aliás, até vos pergunto, se estão a ouvir o podcast neste momento, através do sistema de comentários ou do Spotify ou do YouTube, deixem já, portanto, o vosso sentimento neste momento, se isto está a ter algum tipo de alinhamento com aquilo que são situações que vocês estão a passar neste momento ou que passaram recentemente, ainda muito recentemente, na mentoria em grupo, nos 6 meses para transformar a sua vida, eu tive alguém que me veio dar mais ou menos um testemunho neste sentido, sem saber que eu ia falar sobre isto hoje. Aliás, soubemos disto há pouco antes de começarmos. Mas partilhem histórias vossas e, mesmo que seja de forma anónima, partilhem de que forma é que vocês estão a ser bonzinhos. Descrevam que atitudes vocês estão a ter, que posturas vocês estão a ter, que hábitos vocês têm inatos, que no fundo representa ou descreve vocês serem bonzinhos. Este bonzinho no sentido perceptivo. E isto aplica-se a tudo e a todos. Isto aplica-se também
a pais e filhos. Pais e filhos, a casais. A pais e filhos, porque, pronto, está bem, ok. A casais também. Mas a gente inicialmente começou a falar até por amizades e pessoas sem ser de sangue. Mas há exemplos flagrantes de filhos para pais, que os pais não param de ser bonzinhos porque acham que têm a obrigação de ser bonzinhos, quando estão completamente errados. Não é assim que se educa. Que estão a fazer com que os filhos não sejam nada nem ninguém. Não é? Olha, Não os respeitam. olha a quantidade de vezes que nós vemos hoje. Eu até tenho um bocado de vergonha de dizer isto. Pessoas da minha idade, com 43 Exatamente. anos, que ainda vivem com os pais, solteiros e dependentes financeiramente dos mesmos. E outros são os fracassados. Isso para mim, eu não consigo conceber, porque eu comecei muito cedo, não é? Portanto, a minha primeira atividade remunerada foi entre os 12 e os 13, na música. Claro que não era para eu fazer vida, não é? Mas comecei a oferecer os primeiros rendimentos aí, o primeiro trabalho oficial foi aos 16. Repara, tu és da idade, tens um ano de diferença da minha filha mais velha. Eu tive problemas gravíssimos com a minha filha mais velha, mas gravíssimos, tu sabes deles, em que tive que tomar uma atitude e uma posição que não é fácil para um pai ou para uma mãe. Deixaste de ser boazinha. Deixei de ser boazinha. Porque eu estava a ser abusada. Eu estava a ser tudo e mais algo. Quer dizer, ela fazia o que queria, lhe apetecia e pronto. Ninguém podia dizer nada. Nada, ninguém podia fazer absolutamente nada. E tu não achas que isso a fez E eu tornar fui mulher? boazinha um ano e tal, Sim. 2 anos. Cheguei ao fim e disse, quando ela terminou o curso, e eu disse, não aguento mais isto. Não aguento mais isto. Isto já é um abuso, eu sou tua mãe e não aguento mais isto. Enquanto eu pagar as tuas contas e te der de comer, eu não aguento mais isto. Ou mudas ou sais de casa. Eu tive que tomar uma atitude. Mas não é fácil. Eu Pronto, reconheço. e isto é visto. Há muita mãe, muito pai que nos está a ouvir. E que pode estar a criticar. Não sei se há pais aqui a ouvir-nos que já passaram pelo mesmo e tomaram uma atitude como eu tomei. Eu tenho um relacionamento bom com a minha filha. Sim. Nunca deixámos de falar, apesar da decisão que eu tomei, não é? Nunca. Há aquela fricção inicial. Sim, como sempre. pronto, mas não deixámos de falar, assim, um ano, um mês, pronto, Sim. houve umas semanas que o relacionamento Como melindrado. estava morno, muito morno. Mas hoje ela diz-me que eu tive razão. E se calhar foi isso que a fez fazer à vida. Provavelmente, muito provavelmente. O espírito do lutador. que no Ela já me fundo disse é o que tu tens. variedíssimas vezes, mamãe, tu salvaste-me completamente. Eu vou-te ser eternamente grata porque tu me salvaste. Porque se não fosses tu, não sei onde é que estaria nem o que faria neste momento. Às vezes ser amigo é dizer não ou estabelecer limites. E agora? Num primeiro momento, se calhar há uma revolta, certo? Mas mais tarde as pessoas vêm a compreender Eu não o porquê. acredito que haja muitos pais que tenham esta coragem. Pois não. Eu sei que não há. Zé, e hoje em dia muito menos, porque qualquer coisa que o pai faça fora do normal, a sociedade cai logo em cima. Pronto. Claro, lógico. Mas acho que se deve ser assim, porque se nós não lhes damos uma lição e não lhes mostramos que estão errados, eles vão achar que estão sempre que estão bem. Exato. Não, está-se bem, então. Sabes que ainda hoje estava a falar com uma cliente isso. Portanto, esta cliente tem uma filha de 7 e uma filha de 11. E eu estava-lhe a dizer, não é através das tuas palavras que tu estás a educar as tuas filhas. Não, É através dos das tuas atos, atitudes. das ações e das atitudes. Porque as tuas filhas vão sempre espelhar naquilo que tu és. Portanto, ainda que elas não digam e que não tenham essa consciência, tu e o pai são 2 heróis. Portanto, são as 2 figuras de autoridade, não é? E se tu na tua vida, até falando do ser boazinha, se tu na tua vida continuas a ser boazinha, não queres ferir ninguém, não queres magoar ninguém e depois fechas-te dentro de portas a sofrer, os outros estão na boa. Quem te fere está na boa. E tu é que ficas magoada. Mas não queres levantar problemas, não, deixa estar, não sei o quê. As tuas filhas veem essa tua fragilidade, essa tua permissividade e vão ser exatamente como tu. E depois dizem assim, espera, se eu sei que a minha mãe perante os outros não faz nada quando eles a provocam, quando magoam, quando há conflito, ela acaba sempre por ser, se calhar ela a pedir desculpa, ainda por cima, então eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser, as asneiras que eu quiser, porque ela também vai-me sempre perdoar.
Entendes? Exatamente. É muito perigoso Nós isso. nós ontem conhecemos um casal. Entrou um casal novo na nossa Na vida, nossa vida, certo? sim. Impecável. Impecável. Umas pessoas extraordinárias. Espetaculares. Pronto. Não podemos ser muitos mais elogios porque os conhecemos ontem, mas temos as melhores das referências Sim. e houve uma empatia Muito grande. imediata. Sim. E a senhora só tem um filho e ela esteve-me a contar exatamente como é que educou o filho. Ela contou-me exatamente. E o filho hoje é independente, super independente, porque ela habituou assim desde pequenino. Ela com 4 anos já à mesa, diz que todas as noites tinha achei muita piada por acaso, todas as noites os três, pai, mãe e filho, tinham um tema. O pai levava um tema, a mãe levava um tema e o filho levava um tema. E enquanto jantavam, e no fim do jantar, enquanto comiam uma fruta, ninguém se levantava da mesa sem desenvolver aquele tema. E houve um dia que o miúdo chegou à mesa e disse: olha mãe, eu tenho um tema, mas não me apetece falar dele. E a mãe disse-lhe assim: não te apetece falar? Mas porquê? Isso nunca te aconteceu? Porque não me apetece. E diz ela: pronto, ok, então ninguém fala dos temas. Hoje vamos passar para amanhã. Ok, se tu não falas do teu, também não falo do meu, e o papá também não fala do dele. No dia seguinte, ela estava à espera o que é que ele ia dizer. E então ele disse-lhe: sabes, mãe, porque é que eu ontem não quis falar do meu tema? Porque não está... 4 anos, estamos a falar de uma criança com 4 anos. Mas já a mãe com 3 anos já lia. Pronto, muito Portanto, desenvolvido. já não vale a pena Sim. dizer mais nada. E o rapaz com 4 anos também já lia. Não estava devidamente preparado para falar sobre o meu tema. Respondeu-lhe assim, tal e qual. Mas eles também não é aquela coisa... Por exemplo, nós nas nossas crianças que temos, quando se sai assim com uma coisa deste género, a gente fica assim um bocado a olhar um para o outro, não é? Mas deles não, porque Já era habitual. Era habitual. Foi condicionado assim a Exatamente. criança. E a mãe disse: pronto, meu filho, então agora podes falar do teu tema. E diz ele: não vou falar. Já arranjei outro. Porque este eu ainda não estou preparado para falar dele. E não falou do tema. E falou do tema passado uns tempos, que a mãe tocou num assunto qualquer, que ela até me disse, mas eu agora não me lembro. E ele disse-lhe assim: sabes qual foi o tema que eu passei à frente que não estava devidamente preparado? E ele disse: não, era esse. E agora vais-me explicar um bocadinho melhor, porque eu quero muito falar sobre esse tema. Acho que era sobre o que era... ai caramba, não era dar opinião. Era uma coisa complicada. Sim. Era sobre... Não era a personalidade, era sobre o que é nós sermos todos... cada qual ter a sua opinião, ou Uma individualidade. uma individualidade assim, tipo, porque é que tu não pensas como eu, porque é que eu não penso como tu? Bem complexo para 4 anos. Repara, o rapaz foi assim, mas era dentro disso. Se a criança for estimulada, ela Portanto, vai... imagina, o rapaz é super inteligente, independente, tem um emprego que gosta, que escolheu, foi ele que o escolheu. Também se calhar na empresa mais inteligente do mundo. Exatamente, já sabes onde ele trabalha, faz o que quer, viaja para onde quer e faz o que quer, aquilo é uma inteligência e portanto a mãe e o pai todas as noites nos debates dos temas diziam sempre: meu filho, para tu perceberes melhor o tema do pai e o tema da mãe e até o teu, nunca te esqueças, há sempre um livro a falar disso. Sempre um livro. Sobre os livros, ontem que eles contaram uma história, eu nunca tinha ouvido isso até hoje. Por acaso eu também não. Estávamos a falar sobre livros, portanto, ele também escreve livros, são técnicos, portanto, são muito específicos sobre uma determinada área, portanto, vamos dizer assim, empresarial e funcional da sociedade. Exatamente. E eu também partilhei, portanto, também escrevia, que neste momento não estava a escrever, mas que já tinha 13 livros publicados, e claro, houve ali uma empatia, embora de áreas completamente diferentes. E estivemos numa situação onde vimos uns livros deles, portanto, que eles nos estavam a mostrar uns livros. Pois. E achamos, tipo, olha, este livro parece interessante. Eu nem sei se foi bem assim, Não mas foi, pronto. mas não interessa.
E conta ela. Sabe uma coisa curiosa, Luís? É que vamos imaginar que há um livro que a gente quer ler. Vamos imaginar o livro do Luís. O Sem Limites. Eu faço a encomenda do livro, mas encomendo 2. Mas porquê 2? Mas é para oferecer? Não, para nós. Porquê? Porque eu, quando quero ler um livro e o meu marido também quer ler o livro, cada um tem o seu livro. Não há partilhas de livros aqui em casa. É verdade. Compramos sempre duplicado. Ele não mexe na minha cópia, nem eu mexo na cópia dele. Isto é um património como se fosse ouro ou diamantes, não é? Foi. E achei que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois, isso veio a propósito de eu dizer que a Maria Clara não ligava muito, mas que livros. o Leonardo Que gostava muito de livros. tem um desde respeito. pequenino, um respeito por um livro. Ele trata um livro melhor que um brinquedo qualquer. A forma de desfolhar as folhas. Pronto, e veio daí a conversa. Pronto, exatamente. A Foi estima. aí que eles disseram que era sagrado, um livro é sagrado. Disse. A grande verdade é essa. Eu acho que as pessoas menosprezam muito a questão da literatura, e há livros sobre tudo. Sobre todos os tópicos que possamos imaginar, há sempre um livro que alguém escreveu sobre esse tópico. Porque não somos nós que de repente temos dúvidas existenciais ou sobre a vida. Com certeza. Alguém já pensou nisso. E o mais curioso, e eu hoje consigo compreender muito bem isso, portanto já estão 11 anos passados, aliás fez agora recentemente 11 anos, que eu também não ligava nada a livros, curiosamente ligava a livros técnicos, ou seja, sobre estilismo, modelação e tal. Eu lia os livros, devorava os livros e tal, mas nunca me puxava. Eu era muito mais de prática e de aulas. Portanto, eu gostava mais da parte de exemplos, de parte prática e de laboratório, vamos dizer assim, em tudo o que aprendia. Eu sempre aprendi muito por observação e pela escuta do que pela leitura, certo? Mas a partir do momento, de facto, em que eu comecei a ler como um doido a partir de 2013, de facto a leitura é um estímulo muito importante para o nosso cérebro. Nós conseguimos solidificar, é como se fossem blocos de conhecimento que fazem parte da nossa vida. E que nós muitas vezes voltamos, e acontece-me imensas vezes voltar a livros que não, já li isso em 2014 ou 2015, não vale a pena ler outra vez. Quando leio hoje é completamente diferente, porque eu também sou diferente, portanto eu leio de uma maneira diferente. E há livros que eu já li 3 e 4 vezes. Aliás, há um exercício muito curioso que eu faço pontualmente, que tu já me viste fazer, que é ler os meus próprios livros. Em primeiro lugar, é um sentido crítico, ou autocrítico. Como é que eu, num futuro livro, posso melhorar a minha escrita e etc. E isso foi flagrante do último livro que eu tinha escrito, que tinha sido Os Segredos de um Casamento de Sucesso, portanto, que fala sobre a nossa história, e depois o Sem Limites para o Dinheiro, que foi o último que eu escrevi. A escrita do Sem Limites para o Dinheiro é completamente diferente, por exemplo, do Ser Feliz é Possível. E de Há uma evolução louca Com certeza. na minha escrita. Do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Sim, mas eu acho que o meu registro era sempre muito semelhante. Era do género, aliás, muita gente me diz isso. Eu quando estou a ler um trecho de alguma coisa, isto foi o Luís que escreveu. Portanto, eu tenho uma identidade muito própria na escrita, porque assim, eu não sou escritor, eu sou autor. Um escritor é aquele que a gramática, a parte toda da fonética, tudo isso é muito bem formatado. Normalmente são obras de ficção, por exemplo, ou obras históricas, documentais e etc. Ou técnicas. O meu não. Portanto, o meu, como tem muito a ver com storytelling, para partilhar coisas complexas de uma forma simples e acessível a qualquer pessoa, portanto, o meu objetivo é passar corretamente a mensagem. Houve uma crítica, por exemplo, muito recentemente não, que voltou recentemente a dar de si. Há um livro que é um fenómeno de vendas, que é O Pai Rico, o Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que quase todas as pessoas que querem começar na educação financeira que leem esse livro, eu não fui exceção, e que vêm os críticos de literatura dizer que é um livro pessimamente escrito. Que não faz sentido nenhum, a construção verbal, a estrutura das frases, que aquilo é Nós temos o Saramago que nos abre pontuação. é uma nódoa negra na literatura E foi um prémio inglesa. Nobel. Pronto. E ele diz assim, em primeiro lugar, eu não estou minimamente preocupado porque vendeu milhões e milhões de cópias. Segundo lugar, ajudou milhões e milhões de pessoas. E terceiro lugar, porque o objetivo desse livro não era ser correto em termos de inglês, porque tinha acho que até erros ortográficos tinha, as primeiras edições. De grandes editoras, mas ele disse, foi assim que eu escrevi, é assim que tem que ir. Portanto, não há revisões nem meias revisões. Pelo menos é aquilo que se consta. Ele nunca falou abertamente sobre isso. Mas ele muitas vezes, em tom de ironia, até diz, eu não tenho que escrever o melhor livro porque eu não sou escritor. Eu sou autor. Sou treinador mental ou financeiro, etc. E eu também me enquadro um bocadinho nessa filosofia. Claro, não te vou mentir. Por exemplo, eu tive um livro, tive um mentorado meu, uma barra em línguas,
e que me disse, Luís, olha, eu estou a ler o seu livro XYZ, não importa. E agora estou a assumir isto, é a primeira vez que eu falo sobre isto, acho que nem tu sabes disto. E achei que na página X, na página Y, na página Z, que há lá uma parte do texto que não faz muito sentido. Acho que há uma inversão de palavras, a ordem das palavras. Zé, sem qualquer problema, eu fui, mudei o manuscrito e está corrigido. Achei que estava melhor, portanto, uma crítica construtiva, e ele, que tinha uma percepção diferente, a mensagem era compreendida na mesma. Tenho ideia disso. Pronto. Mal eu aceitei essa crítica, passado, sei lá, durante 3 meses ele teve a fazer a revisão dos livros todos. Portanto, coisas simples, como as vírgulas, etc. Porquê? Porque o meu foco não estava aí. O meu foco estava em passar a mensagem. Exato. E o mais curioso de tudo é que eu poderia dizer assim, eu estou a ser bonzinho porque quero agradar a todos. Não. Era uma pessoa que tecnicamente era boa naquilo que fazia e que me estava a auxiliar. Isso não é querer ser bonzinho, é aceitar a crítica e querer ser uma pessoa melhor. Certo? Mas há situações, eu vejo autores, e tive casos de clientes que escreveram livros, que dizem, eu precisava de falar sobre isto, mas qual vai ser a reação das pessoas? Não, isto é capaz de levantar polémica. E não, isto é capaz de não ser bem compreendido. Ou seja, não se expressam e não tratam a mensagem como deveriam e ficam com uma obra mediana em vez de ter uma obra fabulosa, certo? Precisamente porque querem ser bonzinhos. Não querem agitar as águas. Não, chamam muita atenção. E eu também fui assim durante muitos anos, como tu sabes, certo? Mesma forma como às vezes eu respondia a comentários no YouTube, etc. Sempre fui o politicamente correto. Porquê? Porque eu não queria realmente, a minha onda sempre foi harmonia, paz, tranquilidade, fraternidade, unidade. Por isso é que eu falo muito da família Luís Alves. Eu não considero que os meus seguidores, os meus alunos, os meus alunos, leitores e seguidores e mentorados, que sejam apenas clientes. Não é uma transação comercial. São família. A família que no fundo, sem querer, eu escolhi, portanto que eu atraí, e que me escolheu a mim também como mentor. Porque mesmo que as pessoas não sejam minhas mentoradas, enquanto minhas alunas e leitoras acabam por me chamar mentor, não é? Ou professor, muita gente me chama mestre, e fico, quer dizer, eu nem sei como é que eu me sinto quando me chamam mestre. Porque eu também tenho, na verdade, também tenho os meus mestres. Com certeza, certo? Pois claro. E curiosamente também, alunos meus, hoje são meus mestres. O que é fabulosa a vida nesse aspecto. Ou seja, quando um discípulo teu vira teu mestre. É curioso isto, não interessa, mas seja como for. Eu desde que mudei um bocadinho a atitude, e foi na transição do canal, a partir de 2021, portanto a meio da pandemia, em que eu comecei a dizer assim, eu não tenho que ter medo de falar sobre assuntos desconfortáveis, porque eu não tenho que ser bonzinho, eu tenho que falar daquilo que vai ajudar as pessoas. E pronto. Eu não acabei a conversa de ontem da senhora que a gente conheceu com o menino, com o miúdo, que é um homem, não é? Sim. E diz ela, eu acho muito engraçado que eu e o meu filho conversamos muito, horas e horas e horas e horas, sem parar, sobre os mais diversificados assuntos. Quando ele está a falar de nós, de família, dele, da família, que ele já tem um filho, um bebê, etc., é mamã. Mas quando estamos a conversar sobre outros assuntos, Chama-lhe doutora. Chama-me pelo nome. Ok. Não é doutora, também, não, doutora não. Mas chama-me pelo nome, conforme o pai me chama. Ok. Ok? Sim. E então, quando eu digo-lhe assim, muitas vezes olho para ele e digo assim, meu filho, tu realmente, eu sinto um orgulho. Mãe, a resposta dele constante é esta. Mãe, eu sou aquilo que tu quiseste que eu fosse, que me tornaste, foste tu que me fizeste assim. Eu sou o teu espelho, eu sou aquilo. Um reflexo. Eu sou aquilo que tu, digamos, formataste a vida toda. Tu, enquanto estive contigo, eu aprendi a ser como vocês, contigo, com o pai. Papá, mais ou menos, porque o pai às vezes também estava mais ausente, um bocadinho e não sei o quê. Mas mais tu, mãe. Portanto, se tu me encontrasses defeitos grandes e coisas que não gostasses, a culpada essencialmente és tu. Nesse aspecto, essa resposta eu não concordo, porque eu acho que nós temos sempre a possibilidade de tomar decisões diferentes. Mas ela concorda. Ela acha que... E no fundo é verdade, Luís. Uma criança até aos 7, 10 anos ou não sei o quê... É condicionada. Não somos nós que a fazemos? É um reflexo, sim. Quem convive com ela? Sim. Não é?
Então, a personalidade, quando é que se forma? Até aos 12, sensivelmente. Mas é com a família ou com quem são criados, Sim, exato. não é? No entanto, e tu tens um caso flagrante na família que acabaste de falar agora, que foi condicionada de uma determinada forma, e era de uma determinada forma, e houve uma altura que houve um clique e mudou radicalmente de personalidade. Pronto, exatamente. Portanto, existe esse fundamento do condicionamento, mas esse condicionamento é assim, em termos comportamentais, eu acho que podemos dizer que sim, que há um condicionamento durante uma grande parte da infância, mas depois existe aqui o livre-arbítrio, vamos dizer assim, quando nós estamos expostos a outro tipo de experiências, nomeadamente a escola. Não é a primária, os primeiros 4 anos de escolaridade acho que não é por aí. É quando entramos no quinto ano. Somos expostos a uma realidade E aí é diferente diferente, pois é. e aí pode haver uma Menos transição muito grande. proteção. Percebes? Portanto, por mais que tu sejas condicionado... Aliás, há pessoas... Mas no caso dele, não, porque ele estudou num colégio. Pronto, aí poderá ter havido mais condicionamento e mais restrição. Exatamente. Mas claro que os pais, sendo quem são, muito possivelmente queriam que o filho fosse uma extensão e melhor do que eles são. E é engraçado, isto, e também bem a propósito, e por isso é que está aqui no meu pensamento, e estou a falar disto, porque ele disse mesmo: a questão de vocês não serem bonzinhos comigo e me acordarem muito cedo e alertarem muito cedo para a vida, para as Como é que vicissitudes, funciona, para ter que Para o terreno, enfrentar preparar para o terreno. dificuldades e coisas que eu ainda nem sabia o que era o significado num dicionário, mas já tinha aprendido aquilo que era, não é? Portanto, isso foi que me fez aquilo que eu sou hoje. Pois. Sim, Não é? compreendo. E aquilo que ele vai ser amanhã, mais uma vez, tem a ver Portanto, com lá as está, escolhas o que ele vai tendo. bonzinho aplica-se em imensas coisas. Em tudo, Zé. Em imensas coisas. O bonzinho tanto se aplica na educação de uma criança, bonzinho demais, como por exemplo, vamos lá ver, no meu tempo, quando vocês, estou a dizer vocês, estou até a incluir a ti, não é? Na minha geração. É na tua geração, dos 80, eram crianças, eu no meu tempo não deixava passar grande coisa. Como assim? Não deixava passar faltas de educação. Ah, sim. Isto também, Percebes? no Não meu deixava. caso, também. Mas, no entanto, eu via amigas minhas a deixarem passar. Pois. Entendes? Aliás, ainda recentemente falaste de um caso que também havia essa permissividade e Exatamente. vemos como é que esse homem hoje está, não é? Exatamente. Que não está. Que não está. Nunca chegou a lado Não nenhum. está. Não é? Está. Infelizmente. E muito triste e nem gosto de pensar nisso. Mas hoje também já tenho dito isto muitas vezes. Hoje, da maneira que a nossa sociedade está, eu estava presa. Os pais de antigamente... Não, eu estava presa, Luís. Zé, praticamente todos os pais até aos anos 90, hoje em dia, meu Deus, Pois estamos presos todos. o pai a não maior pode, parte. os pais não podem falar alto, os pais, é assim, já falamos sobre isto, tivemos alguns comentários, portanto, contra aquilo que a gente estava a defender na altura. Ainda me lembro, acho que foi Elizabeth Salles, se não estou em erro, que é a minha mentorada no 6 meses para transformar a sua vida, é que vai mais avançada, penso eu, neste momento. Vai na 16ª semana, se não estou em erro. Respondi, acho que foi hoje, ao comentário do desafio que termina no domingo. Que ela diz, portanto, que não acredita na violência, na repreensão física, etc. Mas eu digo, e digo isto com total convicção, o meu pai, raramente, esse tipo de repreensões físicas foi muito raro, e eu lembro-me de uma específica. Eu agradeço profundamente ao meu pai por essa repreensão física, porque me fez voltar aos trilhos. Vê bem, dos 12 aos 22 eu estive exposto ao mundo da noite, com a banda. Muitas vezes íamos começar a tocar às 2 da manhã, para um adolescente. Portanto, não é uma vida necessariamente saudável, e sabes, estamos expostos a muita coisa tóxica. Claro. Certo? Claro. Principalmente até naquela altura. Eu deve ser igual. Agora, acho que é mais fácil. Mas na altura, como artista que era, tudo nos era oferecido. Acho que as pessoas me estão a entender nas entrelinhas o que é que eu quero dizer. Ainda bem que não teve essa repreensão não teve nada a ver com isso. Pois. Nada. Mas foi num momento em que eu se calhar estava a ser exposto a coisas supostamente fantásticas, não é? E que iam deixar-me muito bem disposto. Acho que vocês estão a perceber exatamente onde eu quero chegar. E que eu tive um clique. Sim, espera lá.
Não é porque eu vejo outros fazerem que eu tenho que fazer. Exato. Eu tenho os pilares, tenho as bases de educação, de personalidade muito vincadas, eu não posso abdicar delas. Porquê? Porque eu, no fundo, respeitava muito os meus pais, porque os meus pais sempre levaram uma vida muito tranquila, foram crescendo sempre ao longo da vida financeiramente, em termos de património e tudo isso, portanto era uma referência. Certo? Então o que é que eu pensei assim? Espera lá, esses tais populares, a malta porreira, a malta fixe, como se diz em Portugal, que é bacana no Brasil, será que está assim muito bem de vida? Que pais têm eles? Que referências têm eles? E eram de famílias destruturadas. Então eu comecei a pensar, comecei a fazer a associação, portanto eu nunca fui propriamente uma criança burra, sempre fui muito inteligente e muito perspicaz, e acho que essa coisa de beber as histórias dos mais velhos desde muito cedo, desde os 6, 7 anos, de estar a ouvir pessoas de 70, de 75 a contar as histórias de vida, a tal sabedoria, a universidade da vida, me trouxe essa percepção. Então eu disse, não, eu não quero isso. Porque eu comecei a pensar, se eu seguir este caminho, provavelmente eu vou chegar, ou aliás, nunca vou chegar a lado nenhum. Pois. E ainda hoje eu tenho amigos que eram de famílias muito bem cotadas e muito da alta sociedade na altura, que nunca chegaram, nunca deram frutos. Portanto, é a luta pela sobrevivência todos os dias. Então não me arrependo minimamente por ter tomado algumas decisões que eu era considerado o corta-barato, como dizem no Brasil. Pois, eu já sei que não vai, já sei que não aceita o convite e tal, porque essas pessoas desencaminharam-se facilmente. Mas há aqui uma coisa, tu estavas a falar e veio-me aqui, eu não te quis interromper, mas há aqui também um conceito de bonzinho. Tu estavas a falar do conceito de bonzinho perante as outras pessoas, amigos, família, etc. E o conceito de bonzinho para contigo mesmo? Faz sentido para ti? Faz. Eu sou muito boazinha. Também chegaste lá, foi na Direitinha, foi. Se isso é para me atingir. Não. Zé, não é para te atingir. Não, mas se é para me Mas eu acho que há acordares- muitas pessoas... Não, mas eu sou boazinha. Há muitas pessoas... Demais comigo. Pronto. Não me obrigo a fazer grandes esforços, especialmente por aí. Tudo que ofereça... Passo a mãozinha no pelo. Pronto. Não, está tudo bem. Não, é o tal arranjar desculpas para justificar o não fazeres. Eu vou fazer uma caminhada, queres vir comigo? Não, agora não, vou mais logo. Portanto, sou muito boazinha comigo. E eu agora digo às pessoas que nos estão a ouvir... O que é péssimo, pronto, eu reconheço. Também reconheço isso. Zé, nem é... E mudo. Mas vê bem, nem é bom nem é mau. Tu só pagas um preço por isso. Exatamente. Eu muitas vezes aliás, eu cansei-me de ouvir a Maria José dizer isto. Eu não entendo como é que tu tens E vais continuar a ouvir-me dizer isso até morrer. paciência de, por exemplo, treinar todos os dias, de seres tão regrado na alimentação. Não consigo, eu não entendo. Os teus hábitos profissionais de todos os dias, às vezes às 6 da manhã já estás no computador ou a responder a áudios de clientes, etc. Não compreendes isso. E eu apenas digo o seguinte: eu cansei de ser bonzinho para comigo mesmo. Pronto, e tens toda a razão. Se um dia me dissessem assim, tu vais morrer dentro de uma semana se não fizeres isto. Se vacilares, morres daqui a uma semana. Eu era capaz de fazer. E porquê é que não contas essa história a ti mesmo? Tipo, E porquê é que não contas eu essa história? disse, eu era capaz de fazer. Zé, se estás a pôr na hipótese e não afirmas que eu fazia. Eu era mesmo capaz de fazer. Olha para mim. Eu sei que isto é tudo muito bonito nas frases motivacionais do Facebook e dos likes e dos comentários e amém. Caramba, é tudo muito bonito, mas olha, eu assumo que sou uma pessoa completamente cheia de defeitos. Não, espera, deixa-me concluir o meu raciocínio. Isto é tudo muito bonito no sentido de ser clichê. Não é? Imagina, há muitas vezes esta pergunta que é colocada: se hoje fosse o teu último dia de vida, o que é que tu farias? A maior parte das pessoas vai para coisas de lazer, coisas extravagantes, coisas de luxo. Eu pegava, esvaziava a minha conta toda e ia viver uma experiência, não sei o que, não sei o que mais. Mas não fazia nada disso. Mas, cada vez mais, as pessoas, uma das respostas mais padrão que as pessoas têm é: eu teria coragem para fazer aquilo que nunca tive coragem, para dizer as coisas que nunca disse às pessoas que... Estás a perceber onde é que eu quero? Então, eu lanço aqui um desafio a todos os bonzinhos que nos estão a ouvir e boazinhas que nos estão a ouvir. Incluindo eu. Estás-me a ouvir, não estás? Se Portanto, o chapéu também... me serve, não é? Não, estás-me a ouvir. Estou. Então também te incluís. Pois, Portanto, claro, eu sei. por que não
mais uma vez, não querendo ser clichê, não é nada motivacional, muito fofinho e etc. Porque não assumir, como nós nunca sabemos qual é a data final da nossa E jornada, não, é verdade. porque é que nós não assumimos, tipo, e se eu vivesse como se hoje fosse o último dia? Não é viver a maluco, não é viver... Claro, é viver com intensidade, porque senão não faz sentido, não é? Mas viver para não perder tempo. Porque este é o dilema mais curioso da nossa vida, da nossa experiência humana, que é o único recurso que tu tens à tua disposição, que é verdadeiramente teu, e essa é a única coisa que tu tens, as casas, os carros, o dinheiro, isso é tudo temporário. É tempo. E o mais curioso no meio disto tudo é que tu não sabes quanto desse tempo tu tens. Pronto, mas eu digo-te, eu empregaria o meu tempo, eu ao pensar nisso e tudo, empregaria o meu tempo a passar mais tempo ainda que o que passo com os meus netos. Não é cuidar de mim. É uma opção tua. Era todas as semanas estar com os meus netos, por exemplo, mais tempo. Mas é uma opção tua. É a tua visão, é aquilo que Com tu os meus netos e com as filhas, não é? Mas pronto, ainda ontem aquela senhora dizia: neto é neto e filho é filho. E é engraçado que ela depois explicou-me que diz ela: olha, há uma diferença muito grande e eu vou-lhe já dizer qual é. Você tem 2 filhas, eu tenho filhas, eu tenho um filho. E há aqui uma diferença muito grande. Enquanto que a sua filha diz: vais ficar com a avó, oh mãe, podes ficar com o meu filho ou com a minha filha? Eu tenho uma nora. E a nora não vai falar comigo. Vai falar com a mãe dela. Pois, sim. Portanto, eu nunca vou ser tão chegada ao meu neto, nem aos meus netos, como a Maria José. Sim. E o meu filho é o meu filho. O meu neto é o meu neto, mas o meu filho é o meu filho. Enquanto que eu não acho isso. E ela explicou-me que é por este motivo. E é capaz de ter razão. Cada pessoa tem uma visão diferente. É capaz de ter razão. Não sei se há mais pessoas que pensam desta maneira. Eu nunca pensei por esse prisma, não é? Mas é capaz de ter razão. Provavelmente. Porque realmente nós temos uma ligação muito, como ela diz, mãe e filha tem uma ligação diferente. muito diferente. Duas mães, não é? Uma nora e uma sogra, não é? Enquanto que a filha tende sempre a ir para a mãe. Lá está, são as duas mães. Não é? Tipo, tu compreendes-me porque também és mãe. Mas eu, se calhar, a minha opção de vida não de maneira nenhuma cuidar de mim. Era passar mais tempo com os netos. Pronto, mas isso tem a ver com este sentido último que eu falei. Portanto, se viveres dessa forma, intensamente, a pensar, tipo, eu não sei quando é que vai terminar esta jornada, portanto, vou usar ao máximo do meu tempo sem saber quanto é que é, mas tu também, no teu caso específico, portanto, se fosse minha mentorada, eu diria de uma forma diferente. Era, não querendo que tu estivesse num alinhamento negativo, mas pensando assim, eu fazia-te o raciocínio. Se a tua prioridade seria, por exemplo, estar com os teus netos mais tempo, portanto, se isso te preencheria mais a tua experiência humana, não é? Então pergunto-te a ti, qual é a melhor forma de tu garantires ou aumentares drasticamente a probabilidade de teres maior longevidade para que possas estar mais com os teus netos ao longo do tempo? Absolutamente tramado. Zé, olha, vou dizer isto, mas com humildade, porque sou bom no que faço, Zé, eu sei o que estou a fazer. Vais sempre dar a volta, tu vais sempre... E agora pensa comigo, sempre. Que prazer te daria, já falaste sobre isso, mas não pensas que não estás a semear para que isso aconteça. Tu já viste o privilégio que seria tu veres os filhos dos teus netos? E porquê que eu não hei de ver? Zé, não estou a dizer que não vais ver. Conversa. O que eu estou a dizer é que se tu fizeres tudo o que está à tua disposição para aumentares a tua longevidade, e não te esqueças que tens 20 anos para compensar meus, eu quero que tu andes aqui muitos anos. Não sei, vamos ver. Não sabes, mas eu quero. Mas eu quero que andar muitos anos se estiver assim como estou agora, saudável e ir a concertos e andar sempre assim. O ser saudável é uma coisa que se cria. Ainda ontem estávamos a falar com esse casal que parar é morrer. Quanto mais sedentário tu fores, mais tu estás a prejudicar o teu bem-estar e o teu equilíbrio, a tua flexibilidade, a tua força, a tua energia. Tu tens que te estimular. E há muitos estímulos que nós temos, mas se calhar não são suficientes no teu caso. Pois, provavelmente. Então é nesse sentido que eu falo. Zé, tu és um furacão em vários sentidos. Tu tens uma força enorme para muitos sentidos.
Tu só não a canalizas para as coisas que eu... Atenção, tu estás no teu direito. Tu já sabes que eu dou-te pleno direito E eu e também liberdade. tenho Não, razão. nem discuto nada contigo nesse aspecto. Eu também estou. No entanto, para mim eu não digo que é frustrante, pá, eu não posso criar expectativas em relação a ti e àquilo que tu podes fazer na tua vida, porque isso é uma decisão tua. Eu só tenho que aceitar ou não aceitar. Ponto final. No momento em que eu não aceitar, minha amiga vai à tua vida, que eu tenho outros planos. Pois. Enquanto eu continuar a aceitar que tenho que te respeitar, certo? Não é questão de ser bonzinho. É questão de não criar expectativas, que vão ser frustradas ou não. Porque é assim, és tu que tens de criar as tuas próprias expectativas. Porque aí a responsabilidade para o bem e para o mal é tua. Uma das coisas que aliás, esta semana que passou, eu despedi um cliente de mentoria. E tu sabes que é uma coisa raríssima. Despedi um cliente de mentoria. Disse, pessoa, portanto, a partir de hoje, não está a ser prazeroso para mim, enquanto seu mentor, porque você não está a fazer a sua parte. E há aqui uma coisa muito importante. Para o bem e para o mal, o nome Luís Alves é que está em cima da mesa. Se tiver resultados, o Luís Alves é fantástico. Se não tiver resultados, independentemente de questionar se a pessoa fez aquilo que eu lhe sugeri ou não, de repente já não presta. Portanto, eu tenho que deixar de ser bonzinho e dizer assim, não, isto não me interessa, não é deste género de pessoas que eu quero trabalhar comigo. A mentoria, no meu caso, eu costumo dizer, a mentoria não é para qualquer pessoa. Até há uns 4 anos atrás, antes da pandemia, até há uns 4 anos atrás eu aceitava todas as pessoas que chegassem até mim, precisavam de ajuda, a minha missão é ajudar as pessoas, portanto eu aceitava. Só que eu comecei com o tempo a perceber que a mentoria era um processo em que eu me entrego de tal forma, e tu sabes o que eu estou a falar, entrego-me de tal forma, envolvo-me de tal forma e tenho realmente aqui um envolvimento para lá do profissional. É uma coisa energética quase, aliás, grande parte dos meus mentorados viram amigos. Portanto, por algum motivo é. Porque existe um envolvimento muito grande. E muitos viram família. Exato. Mais curioso. Se há um mentorado que me convida para ser padrinho de um filho, é porque é família, não é? Porque há colaboração. Eu costumo dizer que, a partir do momento em que eu transformei a mentoria num processo não de inscrição, mas de candidatura, eu tenho que saber quais são as expectativas da pessoa, qual é o compromisso que ela está disposta a assumir, e não é um compromisso financeiro, Zé. Eu não preciso do dinheiro da pessoa. Se ela não cumprir com nada, esse dinheiro fica muito caro de ganhar, eu tenho prejuízo. Pois, exato. E para mim isso foi o deixar de ser bonzinho na mentoria. E sabes o que é que aconteceu a partir daí? Vê bem o tipo de pessoas que começou a chegar até mim. Mudou. E atenção, fui eu que mudei, eu não fui para o site dizer atenção que eu não quero pessoas assim, pessoas assado de um determinado perfil. Sim, e isso foi há 3, 4 dias. O despedimento Sim. foi na sexta da semana passada. Pronto. Mas isto tudo... Realmente, de sexta para cá, opa, houve assim algumas mudanças que trouxeram também outras consequências, não é? Exatamente. E acho que às vezes estes pequenos passos que nós damos, estes pequenos bateres de pé e de não permitirmos certas coisas, porque no fundo é assim, imagina aqui, aliás, imaginem vocês o cenário. Um dos compromissos que alguém que vem fazer mentoria tem que ter comigo é todos os dias tem que me mandar um áudio. Portanto, nós temos uma sessão por mês e depois durante 30 dias eu dou acompanhamento diário, sábados, domingos, feriados. Portanto, em primeiro lugar, eu não posso atender um volume grande, porque há uma entrega muito grande também, passada na redundância, mas de tempo também muito exigente para mim, e que me obriga muitas vezes a ter que refletir sobre os assuntos antes de dar a resposta às pessoas. Portanto, e as pessoas vão passando durante aqueles 30 dias o feedback. Eu passo-lhes um plano, como se fosse uma dieta, não é? Vai passar a fazer isto, a estudar isto, vai ler isto, ou vai fazer este curso, ou vai fazer isto, ou vai fazer aquilo. Enquanto vou lidando com os desafios que estão ativos. Se a pessoa passam 10 dias, passam 12 dias, eu por uma questão de consciência, vou dizendo, então, como é que estão as coisas? Não se esqueça, por favor, de mandar o áudio. Passa um dia, 2, 3, eu mando mensagens quase diariamente. A pessoa vê as mensagens e não me responde. Como é que tu achas que eu me sinto? Eu estou a ser desrespeitado. É que não é só o desrespeito da pessoa para com ela mesma, é um desrespeito para com o meu trabalho. E se eu permito que as pessoas me desrespeitem, eu não me estou a respeitar. Pois, exato. Então temos que cortar o mal pela raiz.
Pá, há pessoas, sinceramente, que nós temos que fazer uma triagem. Eu costumo dizer, alguém gostaria de fazer mentoria comigo, mas não está disposto a assumir o compromisso. Meu amigo, minha amiga, tem livros e tem cursos. Lê o livro se quiser, não interfere nada comigo, faz o curso, inscreve-se, faz as aulas ao seu ritmo, se agora lhe apetece fazer, faz, mas a mentoria é para alguém que está disposto a pagar o preço, não é só o preço literal, mas o preço desse envolvimento, dessa Sim. parceria. Mas tu normalmente não fazes uma triagem, tu não... É o que eu te digo agora, é uma candidatura. Portanto, a pessoa preenche um formulário, vai ao site luisalvesoficial.com/mentoria, preenche um formulário e eu entro em contacto com a pessoa e começo a comunicar, a fazer precisamente essa qualificação. Se eu não vir e não sentir na pessoa a firmeza para dizer não, eu estou disposto a fazer tudo aquilo que é confortável e desconfortável, então eu digo assim, se eu achar que não, Sim. eu digo assim, olha, então recomendo o que faça o curso X, Y ou Z. Pois. E quando estiver preparada, aí sim me E tu procuro. não achas que dentro dos teus clientes, os que, pelo menos é a percepção que eu tenho, não sei se estou correta, se estou errada, os que têm mais dificuldade em pagar são os que fazem melhor a mentoria do que aqueles que o dinheiro não é problema? Provavelmente. Depende. Tenho dois espectros. Tenho pessoas que fazem um investimento, tipo às vezes, olha, tivemos um caso recente, não foi na mentoria, mas foi em relação a um curso, que a pessoa ficou com 36 euros na conta. Tu falaste com ele ao telefone. Sim. Eu não sei exatamente qual foi o valor, mas o valor tipo Não me abaixo de lembro 50 quanto euros. foi também. A pessoa disse-me assim, Luís, vou dar um salto de fé e vou investir no curso, era o Sem Limites na altura, vou investir no curso Sem Limites. Que já comprou um VIP para Não foi VIP, mas comprou acho que 2 gold para a palestra a agora. palestra, sim. Pronto, ele é a mulher. Eu vou dar um salto de fé, vou confiar. Pois eu falei com ele, já sei. E eu disse-lhe só assim, pessoa, fulano, entregue-se de cabeça. Dê-me o benefício da dúvida. Para já, enquanto não tiver motivos para pensar o contrário, acredite em tudo aquilo que eu lhe vou dizer nas aulas. E mande-se de cabeça e mergulhe. Uma imersão profunda. E a pessoa, não tendo com que se agarrar a mais nada, mergulhou. E de repente desapareceu. Portanto, eu não acompanhei se eu estava a ver no portal do aluno se estava a ver as aulas ou não, mas pelo juízo estava. E depois entrou num período de reflexão, acho que de 6 meses. Quando falou contigo já estava a falar num patamar completamente diferente. Certo? O homem é Deus no céu e tu na terra. Por exemplo, uma pessoa dessas é um candidato perfeito para a mentoria. Pois, porque já tem o trabalho de casa todo feito. Pronto. E porque esteve disposto, em primeiro lugar, a dar-me o benefício da dúvida. Exato. E eu nunca digo às pessoas, acreditem em mim. Deem-me o benefício da dúvida. Experimentem, ponham em prática e depois logo terão as vossas não põem em conclusões. prática e não querem saber aí é que tu... Descarto. Assim, não descarto porque eu tenho sempre soluções, livros e cursos, certo? Portanto, nunca as pessoas ficam mal servidas. Mas mentoria não dá. Mas mentoria não. Mas à conclusão do que tu estava a dizer, portanto, temos aquelas pessoas que dão esse salto de fé. Eu só tenho mesmo, por exemplo, neste momento, eu só tenho mesmo 1.500 euros neste momento para poder, de lado, é a minha poupança. O resto é para pagar as contas, tenho que trabalhar para pagar as contas, para manter na sobrevivência. E eu digo, tenho a certeza absoluta que é algo confortável para si, mesmo que eu saiba que às vezes é esse desconforto que faz com que os resultados aconteçam. E a pessoa diz, sim, Luís, eu tenho a certeza, tenho uma convicção dentro de mim que isto vai mudar a minha vida. Ok. E eu digo-lhe, atenção que não sou eu que faço milagres nenhuns. Eu não sou nenhum santo, não sou nenhum guru, nada. É quase como o Tony Robbins, eu não sou o seu guru. Nós somos parceiros de trabalho. Eu dou-lhe as sugestões, faço as minhas análises e tudo isso, mas você tem que cumprir com a sua parte. Se você continuar, não, porque estou a fazer mentoria com o Luís e acha que isso resolve alguma coisa, não resolve nada. Fica pior, porque gasta os 1.500, ou gasta, nem é investimento, gasta os 1.500, portanto fica mais pobre financeiramente e não resolve nada, não muda nada na sua vida. Mas se você disser assim, porque eu só tenho estes recursos, eu vou-me agarrar e vou tentar beber cada gota de sabedoria que me é transmitida diariamente, essas pessoas dão saltos loucos. E depois temos o outro espectro, que tu estavas a dizer, as pessoas que o dinheiro, que não respeitavam muito o dinheiro, depende. Eu tenho pessoas no espectro elevado, mas que não estão contentes com esse elevado. Querem, eles, portanto, é assim, tu olhas face ao resto da sociedade, tu dizes que fazem parte dos 30%.
não vou dizer de 1%, fazem parte dos 30% da sociedade do patamar mais alto. Mas na cabeça deles, eles fazem parte dos 80%. Estão mais abaixo. Estão muito abaixo. Porquê? Porque portanto, os horizontes deles são completamente diferentes. Então, vamos imaginar alguém ter um cliente que seja milionário e que ele acha que é pobre. Porquê? Pois. Porque ele conhece o bilionário. Exatamente. Esses também são comprometidos. E esses, por exemplo, eu tive, há muito pouco tempo, tive uma crítica em relação a esta questão da mentoria. Que me disse assim: Luís, eu quero fazer mentoria consigo. Só que há um problema. E disse: qual é o problema? Mas é falta de tempo, porque é uma pessoa extremamente ocupada, um empresário. É falta de tempo? Não, acho que é muito barato. Disse-me de caras. E eu fico na dúvida se realmente tem qualidade ou não. E disse: olha, mas para a maior parte das pessoas, 500 euros de investimento mensal em que a pessoa é obrigada nos primeiros 3 meses a investir tudo de uma vez, portanto os 1.500 logo iniciais, não é para qualquer pessoa. Portanto, isto é para quem realmente quer. Porque o acesso que as pessoas têm a mim e os acessos que eu também abro para as pessoas, não é? E diz ele: pois, mas é que se, na minha perspectiva, no meu patamar, nos meus horizontes, eu teria que pagar no mínimo 2.000 euros por mês. Estás a perceber? Zé, já tive várias vezes, acho que já contei isto noutro episódio. Casos, por exemplo, de clientes que chegam ao fim da mentoria e que, por exemplo, no último mês me pagam 2 vezes. E eu pergunto: então é para continuar? Não, não é para continuar. Mas é que o Luís este mês entregou-me o proporcional a este valor, que é o dobro daquilo que você cobra. Portanto, também há pessoas assim. E não estamos a falar de milionários. Pois, eu sei que não. Percebes? Portanto, se eu podia dizer assim, Zé, eu se calhar, e estou-te a falar isto do fundo do coração aberto, e as pessoas não interpretem as minhas palavras e não distorçam as palavras que eu vou dizer. Se calhar eu ainda estou a ser um bocadinho bonzinho. Porque se a mentoria é uma coisa muito exclusiva, e tu sabes que muitas vezes, inclusive, isto é uma coisa que acho que nós nunca falamos, chegamos a passar o fim de semana mentorados meus. Já tivemos mentorados meus a passar o fim de semana, que não são amigos, portanto eram clientes, uma relação comercial, a passar o fim de semana com a filha e com a companheira, certo? Portanto, quando eu sinto que é preciso, eu estou disposto a fazer tudo, né? E tu sabes. Às vezes que não está incluído, por exemplo, uma chamada de 3 horas por telefone a meio do mês. Eu sinto que é preciso, eu ligo para a pessoa. Portanto, eu entrego-me e dou sempre 110% em relação àquilo que a pessoa espera. Nunca dou 100% que prometo. Dou sempre a mais. Sempre. E tu sabes que para mim não me interessa. Eu dou tudo. Entendes? Se a pessoa confia em mim, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é dar tudo de mim também. Agora, tenho consciência que este valor não é proporcional àquilo que eu entrego. Tenho noção disso. E já me foi apontado mais do que uma vez, não foi só esse cliente que te falei agora. Mesmo no círculo de convívio, nos masterminds que eu participo e tudo isso, muita gente me diz: o teu valor não é esse. Tu estás a cobrar muito abaixo daquilo que tu entregas. Porque estamos a falar que algumas pessoas que pertencem ao mastermind já foram mesmo mentorados. Pois, mas como tu ainda tens aquela ideia de que então eu ainda estou... vieste ao mundo para ajudar as pessoas... Zé, é aquele meio... achas que há algumas que nem os 1.500 euros têm e na tua cabeça achas que precisas de os ajudar, é por aí. É como tu dizes, Zé, se calhar eu próprio, portanto nós estamos a dar este testemunho neste episódio, eu próprio ainda tenho aqui este misto, mas é uma coisa consciente. Ou seja, não é questão de ser bonzinho, porque mais uma vez eu faço esta triagem. Pois, portanto, certo? Mas se calhar sou eu, por uma questão de transbordo... Sim, mas já passaste aquela fase em que não dás o devido valor ao teu trabalho, nem o que entregas às pessoas. Sabes muito bem aquilo que entregas às pessoas. Neste momento sei. No teu trabalho. Sei. Então, neste momento sei. Isso é que é importante. Não agora, que não é proporcional o valor. Pronto, não é. Isso é outra coisa. Mas aí eu interpreto de uma forma diferente. Isto é uma coisa consciente e que já conversamos sobre isso. Pois, exato. O que cobra menos pela minha mentoria é o transbordo que eu dou, é uma doação que eu dou, é um devolver à sociedade. Pois, eu sei. Estás a perceber? Eu sei disso. Eu sei. Agora, se eu fosse meramente analítico e racional, claro, eu não poderia cobrar, neste momento, digo-te de uma forma muito firme, eu não cobraria menos de 1.000 euros por mês num mentorado. Mantendo exatamente a mentoria como está.
E sei que, provavelmente, se eu fosse para esses valores, que atingiria um outro público completamente diferente e que estava comprometido a trabalhar. Exatamente. No entanto, é como te digo, acho que dentro de mim ainda não tive essa resolução, e porque para já ainda é muito confortável. Sabes que é assim, Zé? Imagina agora aqui a diferença entre, neste momento, 1.500 euros de investimento nos 3 primeiros meses e seria 3.000 caso eu tivesse a cobrar o valor que eu acho que é justo. Que era quanto eu pagaria por um serviço semelhante ao meu, neste momento. Isto é um desabafo, aliás, não é um desabafo, é uma coisa muito íntima que vou partilhar contigo. Não estás só a partilhar comigo. Mas eu estou a partilhar contigo e estou a fingir que mais ninguém está a ouvir. Talvez um dos prazeres maiores que eu tenho não é pegar numa pessoa que já está lá em cima e levá-lo ainda para um nível superior. Precisamente porque eu sou uma pessoa de desafios e que adora desafios. De impossíveis. Olha, porque é que esta palestra se vai chamar Como Realizar o Impossível? É precisamente porque eu adoro impossíveis. É pegar numa pessoa que esteja naquela posição, não é de fragilidade, mas naquele ponto de transição e que não acha que é capaz de dar o salto. Portanto, que é esse limite e consegui-la levar para um patamar que ela nunca imaginou ser possível. Zé, chegar alguém até mim que, por exemplo, começa com 5.000 euros na conta, era tudo o que tinha. Não tinha casa, não tinha carro, era 5.000 euros, não tinha mais nada. Um casal com um filho. Depois tinha no dia a dia as contas, ganhava, pagava, portanto, era tudo o que tinha, 5.000 euros. E hoje estar com um património superior a 4 milhões, opá, eu vou utilizar aqui, não vou utilizar este nome porque no Brasil tem um significado completamente diferente, portanto tem que ter muito cuidado. Dá-te uma adrenalina, dá-te uma motivação que é inexplicável. Acho que é a primeira vez que eu estou a admitir isto. Pegarem alguém que se calhar até não reconhece nela mesma o valor, o potencial, e eu ver o potencial e dizer assim, isto é um diamante em bruto. Se tu colaborares, onde tu vais chegar? E tive um caso curioso de alguém que teve apenas os 3 meses. Já contei esta história, inclusive numa palestra que agora tenho numa masterclass, que é, qual foi a última? Deixa-me ver se eu me consigo lembrar. Não é da fantasia à realidade. É uma masterclass recente. O mapa do tesouro. Que é uma masterclass gratuita que eu tenho disponível no meu site, luisalvesoficial.com, e depois na página inicial tem lá o mapa do tesouro. De alguém que investiu o que tinha e que eu lhe ensinei uma coisa que nós próprios estávamos a testar na nossa vida há algum tempo. Aliás, testei com 3 ou 4 clientes de mentoria e estava a resultar com todos. Connosco muito bem e com os outros ainda melhor, porque tinham mais tempo para se dedicar a isso. E quando ele de repente desaparece do mapa, não é? E ao fim de 6 meses manda-me uma mensagem e que me dá um testemunho que naqueles 6 meses que teve um aumento de 400% ao rendimento. Essas coisas, especialmente quando eu às vezes perco o contacto com o cliente, porquê? Tu começas a pensar assim, e vou partilhar também isto, é uma coisa muito íntima. Às vezes as pessoas, vamos imaginar alguém que fez mentoria contigo 2 anos e de repente desaparece do mapa. Não recebes mensagens da pessoa, não sabes mais nada, às vezes até mandas uma mensagem, está tudo bem e tal, um beijinho e tal, um abraço e tal, fica por aí. Não há desenvolvimento e tu ficas com aquela dúvida, tipo, será que não é que eu fiz alguma coisa à pessoa? Olha, se calhar já não interessa nada daquilo que eu falo, não é? E às vezes com 1 ano de distância, de silêncio, a pessoa dizer assim, tu se calhar estavas a estranhar e não dizer nada. E eu, não vou mentir, estava, tu eres uma pessoa tão ativa, não é? E muitas vezes até pensava, tipo, ok, não está a pagar pela mentoria, não vai comunicar porque acha que está a abusar, vamos dizer assim. Pois. E não te esqueças que tu andaste durante 2 anos a colocar-me aqui dentro da caixinha Semear. conteúdo. Eu tive que ter tempo para pôr em prática tudo aquilo, porque tu entregas tanta coisa num mês que depois eu tenho que ter tempo para pôr aquilo em prática. Então eu tirei tipo fiz um retiro de 1 ano e implementei tudo aquilo que tu disseste. Aliás, há uma pessoa que vamos ter contacto agora muito em breve, em setembro, que é um desses casos. Fiz mentoria com ela e fiz mentoria com o marido.
Eu ando desligado das redes sociais, deixei de ver o que publicas no Facebook, no Instagram, não tenho tempo para isso. Porquê? Porque tive pouquíssimo tempo a pôr em prática o que tu ensinaste. E ver que a pessoa, por exemplo, vamos imaginar que quando vem para mim que tem uma coisa, da atividade profissional, tem um bem e que agora já tem 6, e que antes que estavam com dificuldades de pagar contas e que neste momento já ultrapassaram a faturação anual de 3,5 milhões, tu dizes assim, uau. Pois, exatamente. É um orgulho. Percebes? Portanto, eu já não estou muito apegado a esta coisa de as pessoas não darem notícias. Quem eu sinto realmente que está conectado comigo tem que ter tempo, sozinho, para se afastar um bocadinho dos estímulos diários de redes sociais, etc. Essa coisa da adrenalina, da dopamina diária, não é? Minuto a minuto, porque está comprometido em pôr em prática aquilo que eu ensinei. Por outras palavras, são pessoas que viram a mentoria como um investimento e dizem agora eu tenho que semear estas sementes do investimento, tenho que ver qual vai ser o juro composto que eu vou conseguir receber de retorno. Pai, e ver pessoas que num espaço às vezes de um ano que dão mudanças, reviravoltas completas na vida e que muitas vezes quando saem da mentoria, eu acredito, nada aconteceu, Zé, é na fé, eu acredito, mas que eu ensino a mudar a mentalidade, a mudar o alinhamento, a mudar as ações diárias e aquela coisa do fingir até conseguir. E quando as pessoas me dizem, agora já consegui, e às vezes voltam para nós, do nada, porque há uma oportunidade que até faz sentido outra vez essa reaproximação. E, olha, um dos casos que nós temos agora é uma das pessoas que está a organizar a palestra de Coruche, connosco. Foi um desses casos. Ela fez mentoria, o marido fez mentoria, deram um salto muito grande, porque estiveram concentrados a implementar tudo aquilo que aprenderam e que beberam. Portanto, isto é muito gratificante, mas já estamos aqui a dispersar muito. Portanto, o que é que queremos reunir e sintetizar neste episódio? O ser bonzinho, começamos por bonzinho com nós mesmos, é prejudicial. E eu já paguei o preço durante muitos anos por ser bonzinho comigo mesmo, nomeadamente, por exemplo, com o meu excesso de peso, até ter chegado quase aos 100 quilos e depois disse assim, não, tens de começar a ser mauzinho, porque só mauzinho é que tu endireitas. Em relação à família, em relação a amigos, em relação ao companheiro, ao parceiro ou à parceira, o sermos bonzinhos, mais uma vez, não tem nada a ver com sermos boas pessoas ou más pessoas. Nós podemos ser boas pessoas e não sermos bonzinhos. Não significa, porém, que tenhamos que ser mauzinhos. Mas temos que nos afirmar, temos que ter respeito por nós mesmos, não podemos permitir que nos pisem, que manipulem, que explorem, que humilhem, que maltratem. Mais uma vez eu continuo a dizer, nós só vamos colher aquilo que semeamos. Se permitimos que os outros semeiem ervas daninhas na nossa própria vida, no nosso próprio jardim, nós não vamos ter controle sobre nada. Até o dia em que nos salta a tampa. E há um grande risco. É um alerta que eu deixo a todas as pessoas que já andam a ser permissivas há anos e anos e anos. Normalmente essas pessoas, portanto já falámos sobre a questão da saúde, que pode vir a desenvolver aqui umas patologias bastante graves, ou estarmos a reprimir as nossas emoções, mas sobretudo porque como nós não estamos habituados a confrontar esse abuso que sofremos, diário, ou semanal, ou mensal, o que for, quando nos salta a tampa, muitas vezes nós perdemos o controle, não sabemos o que estamos a fazer. Tu sabes o que é que eu estou a falar? E às vezes arrependemos-nos, às vezes partimos a louça demais, partimos a louça e o móvel, e destruímos as paredes da casa. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Então, enquanto ainda há tempo, aquilo que eu vos digo é, sejam respeitadores em relação a vocês mesmos. Respeitem-se a vocês mesmos. Não permitam que os outros vos desrespeitem. Sejam respeitadores, óbvio. É respeitando que nós somos respeitados. Mas não sejam permissivos ao ponto... Aliás, há uma frase que eu partilho de vez em quando. Eu agora não me estou a lembrar exatamente o que é. Não seja compreensivo ao ponto de não compreender que está a ser desrespeitado. Qualquer coisa assim do género. E é exatamente isso. E deixo-vos realmente aqui esta lição, porque durante muitos anos o Luís Alves, que muitos de vocês respeitam hoje, foi bonzinho. E... Bonzinho, não é o bonzinho, não é ser bonzinho. O bonzinho ainda naquela é bonzinho demais. Que é o demais, o tempo demais. Lá está, é o permissivo demais, é o tolerante demais, Tempo etc. demais. Eu acho que é no tempo.
Porque todos nós temos que ser bonzinhos, Luís. Zé, todos nós temos que ser bons. Bons. O bonzinho é no sentido depreciativo. Pois, já é depreciativo, pois. Certo? Por isso é que eu estava a dizer. Pois. Nós temos de ser boas pessoas, mas não temos de ser boazinhas. O boazinho, coitadinho, não. Oh, deixa estar o menino. Não, oh, não vamos repreender. Já viste, ó pai? Pois não, isso não. Veio da escola, está cansado e o filho humilhou ou maltratou ou insultou o pai ou a mãe. Oh, deixa estar, está nervoso, anda agora em fase de testes. Não, isso é ser bonzinho. Não pode, isso não pode. Estás a perceber? Portanto, é nesse sentido que eu digo, nós não devemos deixar passar as coisas, porque à primeira a gente tolera, aliás, costuma-se dizer, à primeira cai toda a gente, à segunda cai quem quer. Não. À primeira cai toda a gente, à segunda caem alguns e à terceira Não é assim. Como é que é? Já baralhaste-me agora. À segunda caem todos, à segunda cai... Aí que está-me a faltar. Não é assim, é assim. À primeira, quem quer cai. Quem quer, cai. Na segunda cai quem quer. E na terceira já caem todos. Acho que não é isso. Isso está na ordem totalmente invertida. Tá. Mas é cai quem quer e quem quer cai. Na terceira quem quer cai. Só quem quer é que cai. Espera aí. Deixa-me aqui pesquisar aqui no Dr. Google, que eu também não quero induzir as pessoas em erros. Primeira todos caem. É normal todos caírem. Na segunda, quem quer cai. E na terceira, cai quem quer. É assim uma coisa. Já apareceu aqui o Dr. Google, aqui com mestrado e doutoramento na coisa. Ora, vê lá. Na primeira todos caem, na segunda cai quem quer, E na terceira só cai quem é tolo. Pronto, ok. Ok? E no fundo é verdade. Exatamente. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Ou o que é que nós queremos dizer com isto? Nós podemos ser bons e sem querer sermos bonzinhos numa primeira. Numa segunda já é uma questão de atitude ou de escolha. E na terceira é questão de ignorância. É idiotice, realmente. Certo? E portanto, acho que é fundamental que nós tenhamos aqui um recentramento. E eu costumo dizer, e já disse isto várias vezes, às vezes é mal interpretado e é visto como egoísmo, nós temos que nos priorizar acima de qualquer outra coisa. Não tem a ver com ego, tem a ver com respeito, autorrespeito, ou respeito próprio, não é? Amor próprio, etc. Se há alguém que não respeita isso, quando nós respeitamos o dessa pessoa, estás a perceber? Então essa pessoa, nós temos que deixar de ser bonzinhos e temos que dar um basta. Pois, exato. Certo? São pessoas que não nos agregam. E lembrando também de uma coisa que falamos no início, que é uma coisa que evita muito sofrimento. Espera muito de ti. Exato. E pouco dos outros. Exatamente. Isto é uma lição para a vida. Mas isso é... Não criem expectativas ou não caiam na inocência de criar expectativas em relação às outras pessoas, porque eles podem corresponder ou não. Muito menos a quem ajudam. Exatamente. Ajudem pelo prazer de ajudar e acabou. Não pensem mais nada. Não se pensa mais no assunto. Agora, se vocês estiverem à espera, portanto, seja uma transação, eu vou-te dar porque espero que tu me retribuas. Isso é o pior. Isso não funciona. Nós estamos a criar uma expectativa que pode ser totalmente furada e vai nos fazer sofrer imenso. Exatamente. Portanto, volto aqui a relembrar, neste final deste episódio, de 28 de setembro, estaremos em Coruche, como realizar o impossível, palestra, sessão de autógrafos e para os VIP que abrimos vagas novas, relembro. Vamos ter também um mastermind privado, portanto é um grupo muito restrito que vai ter 2 horas comigo de forma privada e vai interagir uns com os outros. Portanto, toda a gente vai receber pelo menos um livro. Os Silver recebem os Sem Limites, Gold recebem Sem Limites para o Dinheiro e os VIP recebem Sem Limites para o Dinheiro, o Sem Limites normal e também um coffee break além da mastermind. Portanto, vocês encontram todas as informações no site luisalvesoficial.com. Na homepage tem lá o link para todas as informações da palestra. Relembro que no mês de agosto estamos com um preço, mas que os preços vão subir novamente em setembro. Portanto, garantam a vossa vaga, juntem um grupo de amigos, venham ter connosco num dia muito especial para mim e que vai ser também muito especial para todos que estiverem presentes. Venham ter connosco a Coruche. Muita gente que está a vir de longe. Não temos, tenho que ser muito concreto em relação a isto, não temos nenhuma outra data para já prevista. Pois não. Porque temos outros projetos que estão aqui a surgir neste momento, portanto não posso garantir que vamos ter no Porto, vamos ter em Lisboa, em Braga, como muita gente nos solicitou. Para já, a única garantia é esta. Querem agarrar a oportunidade? Venham ter connosco. Se quiserem jogar ou arriscar, vão ter que ficar por tempo indeterminado à espera de uma próxima data. Portanto, é a única coisa que vos posso dizer. Santos 20, no checkout,
20% de desconto em todos os meus cursos, acesso ilimitado durante 12 meses, agora sim, luisalvesoficial.com/cursos, e todas as pessoas que tiverem a coragem, que tiverem o compromisso e que quiserem de facto pertencer a um grupo, eu até vou-lhe chamar de elite, e quiserem fazer mentoria comigo, luisalvesoficial.com/mentoria, façam a vossa candidatura, eu entrarei em contacto com vocês de forma privada para ver se realmente, para pagar para ver, se realmente vocês estão as pessoas certas para fazer esta jornada juntamente comigo, e fazermos aqui pelo menos 3 meses de trabalho, portanto que é o mínimo, 3 meses de trabalho. Felizmente eu tenho praticamente todos os clientes, raríssimas exceções, todos continuam depois do 3º mês, portanto é sinal que há resultados. Meus amigos, chegamos por aqui. Este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. A nossa gratidão pela vossa audiência e tenham todos uma fantástica semana. Boa semana para todos.